Se a depressão fosse conhecida no tempo de Jesus, poderíamos pensar que pelo menos 2 dos discípulos corriam risco de tê-la. Além do trauma de perder aquele em quem tinha colocado todas as suas esperanças, eles não estavam sabendo lidar com os sentimentos que surgiram. Mas Jesus sabia o que fazer e agiu rápido para que os planos de vida daqueles discípulos não fossem comprometidos. Vamos recapitular a penúltima lição desta temporada? Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Os abraços desta semana vão para as seguintes bases. Base Seguidores de Cristo da cidade de Peritoró, Maranhão. Para a base Herdeiros da Promessa da cidade de Juazeiro, Bahia. Base Guardiões da igreja de Jaracatiá, na cidade de Goiuerê, Paraná. Para a base 316 Avante da cidade de Piracicaba, São Paulo. Para os adolescentes da igreja do Morumbi, da cidade de Macaúbas, Bahia. Para a base Conectados em Cristo da cidade de Prudentópolis, Paraná. E para a base Em Busca de Minha Coroa, da cidade de Itagi, Bahia. E para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite enquanto nós estamos falando isso agora e clique naquele botão vermelho escrito inscrever-se e participe conosco aqui também. E a gente está muito feliz porque passamos da marca aí dos 4.000 inscritos. Muito legal! Rumo aos 5.000 agora, hein? Lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho e agora vamos para o vídeo. A história dessa semana começa com a seguinte situação. Logo após o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, eles foram correndo contar para os outros discípulos o que eles tinham visto. Os outros discípulos estavam trancados no salão onde Jesus passou a última noite com eles. Depois que deram seus nomes, a porta foi aberta e eles contaram a maravilhosa notícia. Alguns ainda estavam comentando que parecia bom demais para ser verdade, quando alguém se colocou diante deles. Eles nem haviam percebido, mas quando eles ouviram a voz clara e distinta, perceberam que era Jesus dizendo: "Paz seja com vocês." No início, eles ficaram assustados. Será que eles estavam vendo coisas? Será que era a imaginação deles? Mas então Jesus mostrou as marcas nas mãos e nos pés. E ainda para provar que não era um espírito que estava ali diante deles, ele pediu algo para comer. Como os discípulos ficaram felizes em ter seu mestre com eles novamente. Parecia um sonho ter Jesus com eles. Que momento especial foi esse! E Jesus ainda lhes abriu a mente para o entendimento das Escrituras e tudo começou a fazer ainda mais sentido para eles. E tem mais! Nessa ocasião, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo para impressioná-los para o fato de que, sem o Espírito Santo, eles não conseguiriam cumprir a missão dali para frente. Foi maravilhoso para eles sentirem o gostinho da diferença que o Espírito Santo faz. Isso é algo que nós podemos experimentar também agora. Nem todos os discípulos estavam juntos quando Jesus apareceu a eles naquele salão. Tomé, por exemplo, não estava lá e demorou a acreditar que Jesus tinha aparecido aos outros discípulos. Mas você sabe por quê? Veja esse texto. Ele tinha ouvido os relatos dos outros que Jesus havia ressuscitado, mas a melancolia, a tristeza e a descrença encheram o coração dele. Ele não queria exercer uma fé que dependesse do testemunho dos seus colegas discípulos. Embora amasse seu Senhor, havia deixado que o ciúme e a descrença tomassem posse de seu coração. Muitas vezes, são esses os sentimentos que nos impedem de ver os milagres em nossa vida. Jesus também amava Tomé e não se importou de voltar numa outra ocasião quando o discípulo estava ali. Ele até permitiu que Tomé tocasse em suas marcas, mas ele não deixou de chamar a atenção do discípulo, dizendo que era melhor que ele não fosse tão incrédulo. Muitas vezes é melhor acreditar mesmo sem ver. Alguns, ainda hoje, acreditam só pelo que ouviram a respeito de Jesus e pelo que ele fez pela humanidade. Bem, quando Jesus esteve com os discípulos em Jerusalém, ele marcou um encontro com eles na Galileia. Foi importante que os discípulos permanecessem em Jerusalém até acabar a comemoração da Páscoa. Se eles tivessem saído antes, eles poderiam chamar atenção, ser mal interpretados, até chamados de divergentes e rebeldes.
Logo depois disso, eles foram até a Galileia. E é aqui que a gente entra propriamente na história desta semana, que apresenta Pedro como personagem principal. O texto bíblico de João 21:3 mostra Pedro dizendo: "Querem saber? Eu vou pescar. Afinal, nós temos contas para pagar. Precisamos de alimento e roupas." E o relato diz que eles entraram no barco e foram com Pedro, mas passaram a noite toda e não pegaram nada. E a continuação da história fica bem interessante com a descrição de Ellen White. Pouco fim, raiou a manhã. O barco estava a pouca distância da praia e os discípulos puderam ver um estranho de pé na praia, que os saudou com uma pergunta: "Filhos, vocês têm algo para comer?" Quando eles responderam que não tinham, ele disse: "Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão." Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Calma, parece que eu já ouvi essa história. O primeiro a reconhecer o estranho foi João, que olhou para Pedro e disse: "Veja, é o Senhor Jesus." E Pedro, sendo Pedro, é claro, pulou na água e foi o mais rápido que pôde ao encontro de Jesus, deixando tudo para trás. Os outros discípulos terminaram o serviço. E quando eles então chegaram perto, ali, saíram do barco, eles tiveram uma bela surpresa: peixe assado e pão, só esperando por eles. E aqui teve início uma das conversas mais lindas da Bíblia, que envolve misericórdia, perdão, bondade e compromisso. Pedro havia negado o seu Senhor, ele tinha desonrado a Cristo, e os outros discípulos não achavam que ele servia como líder entre eles. O próprio Pedro estava muito mal com essa situação. Ele estava muito arrependido, mas ele não sabia como mudar esse quadro. Mas Jesus sabia. Por isso, em público, enquanto comia com os discípulos, Jesus fez uma pergunta a Pedro. Ele disse: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" A resposta veio de um coração sincero: "Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo." A reação de Jesus? "Então alimente meus cordeiros." Mais uma vez Jesus fez a mesma pergunta e obteve a mesma resposta de Pedro. Ainda mais uma vez, a mesma pergunta, a mesma resposta. 3 vezes. Pedro já estava ficando chateado com tudo aquilo, mas depois ele entendeu. E aqui está a razão. Por 3 vezes, Pedro havia negado abertamente o seu Senhor, e por 3 vezes Jesus fez com que aquela aguda pergunta penetrasse como uma flecha em seu coração ferido. Diante dos discípulos ali reunidos, Jesus revelou a profundidade do arrependimento de Pedro e mostrou o quanto se achava completamente humilhado, o discípulo outrora tão cheio de si. Agora, Pedro estava pronto para cumprir a missão que Jesus tinha para ele, de cuidar das ovelhas e dos cordeiros do rebanho de Cristo. Você se lembra de como era o Pedro de antes? Era sempre pronto a dar a sua opinião, gostava de corrigir os outros. Mas agora ele estava transformado. Ele foi moldado pela graça de Cristo e a sua energia seria aplicada na dose certa para resgatar em vez de ferir. Essa é a transformação que Jesus quer fazer também na sua e na minha vida. As lições dessa semana são apresentadas na forma que Jesus tratou Tomé e Pedro e são um exemplo para a gente hoje. Veja aqui a primeira delas. A maneira como Jesus tratou Tomé mostra como devemos tratar os que põem suas dúvidas em destaque. Tomé se mostrou pouco razoável ao ditar as condições para a sua fé, mas o trato generoso de Jesus para com ele derrubou todas as barreiras. Raramente nós vencemos a descrença pela controvérsia. Entretanto, se revelarmos a Jesus em seu amor e misericórdia como Salvador crucificado, muitos lábios antes indiferentes pronunciarão o mesmo reconhecimento de Tomé: Senhor meu e Deus meu. E a segunda, sobre Pedro. Aqui está uma lição para todos os seguidores de Cristo. Os pecados secretos devem ser confessados em segredo a Deus, mas os pecados cometidos em aberto requerem confissão aberta.
O pecado do discípulo permitiu o triunfo de Satanás e o tropeço de seguidores de Jesus. O discípulo deve eliminar o descrédito dando provas de seu arrependimento. A maneira com que o Salvador lidou com Pedro ensinou os discípulos a tratar o pecador com paciência, simpatia e amor perdoador. Recordando a própria debilidade, Pedro devia lidar com seu rebanho da mesma maneira carinhosa com que Cristo lidou com ele.